primeiramente agradecer a oportunidade abençoada de estudo, de trabalho, de mais uma vez estar aqui nessa casa, aproveitando também para saudar os trabalhadores invisíveis dessa casa, que se movimentam por esse salão, aplicando passes, dirimindo dores, renovando os nossos corações. Que a gente possa aproveitar esses minutinhos iniciais para elevar o nosso padrão vibratório, aurindo dessa energia tão poderosa e tão gostosa dessa casa, para ir aos poucos nos sintonizando com os nossos mentores, aproveitando esses minutinhos que são mais propícios para essa aproximação. Que a gente possa verdadeiramente entrar em contato com esses nossos irmãos, benfeitores espirituais, lembrando, claro, da figura inesquecível de Joana de Ângeles. Ainda ontem a gente refletia sobre Joana de Cusa, lá no Paulo de Tarso, uma das reencarnações de Joana. E é sempre bom a gente ver que desde lá do primeiro século, essa irmã, essa benfeitora, já trazia para nós tantas lições e tantos aprendizados de fidelidade a Jesus. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema Estudando com Kardec. Então a gente vai refletir sobre a metodologia de Kardec e lá na frente a gente vai trazer algumas questões para fazer uma espécie de estudo aplicado. E é interessante que quando a gente abre o Livro dos Espíritos para ler essas 4 questões, que vão da 481 até a questão 483 do Livro dos Espíritos, a gente vê algumas coisas que não ficam tão claras na primeira leitura. Por exemplo, Kardec vai mencionar uma autoridade que fez cessar o fenômeno. E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse texto, aquela autoridade ficou ali me martelando. Que autoridade é essa? Para mim não fazia muito sentido aquela palavra perdida naquele texto. E a gente só vai conseguir entender que autoridade é essa quando a gente fecha o Livro dos Espíritos e abre a Revista Espírita, de 1859. Lá fica claro que essa autoridade, na verdade, é a Prefeitura de Paris que mandou fechar o cemitério. E aí as peças se encaixam. E por que a gente está falando isso? Que muitas vezes a gente vai estudar a doutrina espírita e abre uma obra e esquece que, na verdade, essa obra ela está entrelaçada, ela faz parte de um todo indivisível. A gente estava até esse sábado lá em Niterói, eu estou frequentando uma casa chamada Servidores de Jesus, e a gente falava sobre uma obra de uma trabalhadora aqui de Volta Redonda. O que ela fez? Ela fez um guia de estudos da doutrina espírita. Não sei se vocês conhecem, se todo mundo conhece, a Vera Lúcia Oliveira Garcia. Ela é aqui de Volta Redonda e lá em 1987, esse livro, a última edição que eu vi era de 2012, e a gente durante 8 anos estudou essa obra lá no Servidores de Jesus. E lá a gente estuda a codificação a partir de temas. Então a gente abre lá, por exemplo, o perispírito, o tema perispírito. Aí vai lá do Livro dos Espíritos até a primeira parte de Obras Póstumas. E aí a gente consegue entender toda a evolução do pensamento de Kardec. Porque à medida que a espiritualidade vinha trazendo novas informações, vinha trazendo um novo tijolo na construção dessa casa. E até hoje essa construção, ela permanece. Veio Chico, através das obras de André Luiz, Givaldo, Manuel Filomeno de Miranda, Joana e tantos outros, adicionando novos detalhes para essa casa hoje já mais sólida, mais pavimentada. Então, muitas vezes, a gente abre uma obra, lê, e muitas vezes não consegue entender todo aquele contexto, porque à medida que Kardec, novas informações foram sendo trazidas para Kardec, a gente vai vendo que cronologicamente existe uma evolução desse pensamento, como é comum em toda ciência. A ciência ela não nasce pronta, né? Então, isso também aconteceu com a doutrina espírita. Então, o objetivo da noite de hoje é relembrar um pouco Kardec, compreender a codificação como um todo indivisível. Essa já é uma primeira chave que a gente gostaria de trazer na noite de hoje.
Destacar também a importância da Revista Espírita como esse complemento-chave, e hoje no estudo aplicado que a gente vai fazer, vai ficar muito, muito claro a importância da Revista Espírita. Além disso, a gente vai refletir um pouco sobre as questões 481 a 483. Espero que dê tempo de fazer tudo isso, né? E sobre o método de Kardec, tem uma frase muito interessante de um autor que era um espírita fervoroso, especialmente depois que ele perdeu o seu primeiro filho na Primeira Guerra Mundial. Então, a partir disso, ele começou a se dedicar profundamente, foi um grande divulgador da doutrina espírita. E esse autor, Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes, ele traz uma frase para a gente que resume bem o método de Kardec. Sherlock Holmes vai dizer o seguinte: é um erro crasso teorizar antes de ter os fatos. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, o pesquisador, ele cria uma teoria a priori, e aquela teoria é linda, só que qual é o problema? Ele se apega a essa teoria, ele se agarra a essa teoria, e aí quando ele vai olhar para a realidade, quando ele vai olhar para os fatos, o que acontece? Ele percebe que aqueles fatos não confirmam a teoria que ele criou a priori. E aí qual é o problema disso? Qual é o grande problema disso? Que a gente começa a distorcer os fatos para adaptar para a nossa teoria. Ou seja, a gente começa a querer alterar a realidade das coisas. Então, o método de Kardec foi exatamente o oposto disso. Kardec nunca teorizou a priori. Ele sempre teve essa preocupação de falar: olha, isso aqui não é fruto da minha cabeça, não é fruto da cabeça de um único homem. E aí ele traz a questão da generalização, da universalidade, do consenso. Então não adiantava apenas que múltiplos médiuns e múltiplos espíritos de diferentes partes do planeta trouxessem uma verdade. Além da universalidade, teria que haver também consenso e passar por todo o crivo da razão. E aí, dessa forma, ele tentava fechar um método que começava através da observação, nunca teorizando a priori. Então, como é que Kardec fazia? Vamos pensar. Imagina, por exemplo, a gente está à noite lá na Sociedade Espírita de Paris, sexta-feira, a gente vai fazer uma reunião. Aí, de repente, tem algumas pessoas sentadas na mesa, a gente evoca um espírito. E esse espírito, ele começa a falar, ele já está desencarnado, mas ele fala como se ele continuasse vivo. E aí, nesse momento, todo mundo começa a achar estranho aquilo. Como assim? Ele está desencarnado, está falando de um século atrás, mas ele acha que ainda está vivo. Hoje, para a gente, isso é super comum, né? Todo mundo sabe que existem esses casos, mas na época isso era novidade. Então, isso, a primeira vez que aconteceu, chamou a atenção de Kardec. Só que passou um tempo e novas comunicações foram dadas nesse mesmo sentido. Espíritos que estavam desencarnados, mas que se achavam ainda vivos. Vivos no sentido de estar na carne ainda. Eles permaneciam vivos, de fato, tanto que eles achavam que ainda estavam encarnados. E a partir dessa observação, aos poucos, Kardec foi teorizar a respeito. Então, a partir de uma observação de um fato, de um exemplo, que depois foi se generalizando, se teorizou a respeito. A teoria não veio a priori, não existiu uma hipótese a priori, né? Ele primeiro observou os fatos, e a partir daquilo ele foi tentar entender. Aí o médico X recebia um espírito que acreditava que estava vivo. O médico Y, numa outra reunião, recebia um outro espírito que também se achava vivo. E assim, aos poucos, Kardec foi teorizar a respeito. E aí ele perguntava para um, evocava outro, e assim ele foi sistematizando a nossa doutrina. Um outro exemplo desse método de Kardec, ele, por exemplo, tinha um amigo lá na Sociedade Espírita de Paris, que esse filho tinha deficiência intelectual. E o que eles queriam descobrir? Eles queriam investigar a seguinte hipótese: será que fora do corpo
essa deficiência intelectual acompanha o espírito ou é uma questão orgânica? Então, como é que ele faz? Ele fez um experimento. Então, enquanto esse filho do amigo dele, que frequentava a Sociedade Espírita de Paris, ficou em casa dormindo, à noite, na reunião, enquanto o filho dormia, eles evocaram o próprio filho, que se manifestou e, para surpresa de todos, ele apresentava tamanha lucidez, não tinha nenhum traço de uma deficiência intelectual, que no tempo de Kardec era chamado de deficiência mental. Então, novamente, dessa forma, a partir da observação dos fatos, Kardec foi teorizando, foi construindo os princípios da doutrina espírita. E aí ele evocava um, observava outro, era um médium que recebia, era outro, e aos poucos você vai construindo essa teoria. Então, uma frase que resume um pouco tudo isso que a gente falou até aqui é o seguinte: no método indutivo, parte-se de observações particulares, são esses dois exemplos que a gente deu, para a partir delas construir generalizações ou princípios gerais. Então aqui o Kardec ele utiliza um método análogo às ciências positivas. Ele parte da observação e mostra que mesmo para as ciências metafísicas também era possível a gente tentar criar um método mais científico que fosse possível, né, para não virar uma questão ali de fé. Então Kardec sempre teve aquele cuidado de tentar aparar todas as arestas para deixar aquilo mais longe possível da influência de uma única pessoa, de uma única mente. Mas antes da gente entrar nas questões propriamente do Livro dos Espíritos que a gente vai estudar hoje, vale a gente trazer um pouco do contexto histórico-religioso que essas questões emergem. Então a gente vai falar sobre a questão 481 até a questão 483. E nessa época, mais ou menos ali por volta do século XVI, 1720 e 20, por aí, tinha uma corrente do catolicismo francês que era muito difundida na Europa, nessa época, entre o século XVI e XVII, que tinha numerosos adeptos, que era o jansenismo. O jansenismo teve como principal fundador Cornélio Jansen, que era um teólogo holandês, que depois veio se tornar bispo também, e ele era um adepto de Santo Agostinho. Então ele fez uma releitura de Santo Agostinho, das obras de Santo Agostinho, que se popularizou, e a partir dessa releitura ele criou essa corrente religiosa que é o jansenismo. E aos poucos essa corrente foi se difundindo e ganhou alguns ilustres adeptos, como o Pascal. O Pascal ele foi filósofo, foi inventor, foi matemático, um verdadeiro gênio que ao lado de Santo Agostinho também vai compor a pleiade de espíritos que fizeram parte da codificação. E Pascal, ele muitas vezes, a gente utiliza muitas vezes uma frase dele, volta e meia essa frase ela volta ali para a internet, ela é muito utilizada num contexto mais romântico, que é a seguinte frase, eu não sei se vocês já ouviram, mas Pascal ele escreve o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. E embora essa frase ela seja muitas vezes utilizada num contexto mais romântico, quando Pascal escreveu sobre isso, ele estava falando de uma forma mais teológica. Ele estava tentando dizer que existiam outras vias para que a gente pudesse acessar Deus, além do intelecto. Então é por isso que ele fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então aqui, numa época que era extremamente intelectual, o próprio Kardec era um intelectual. Então isso estava muito forte nos estudiosos da época e mesmo nos religiosos. Então Pascal tentou mostrar aqui que existiam outras vias de acesso a Deus. E essa frase até hoje ela é muito popular. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Bom, além disso, a gente já apresentou um pouco de jansenismo, já trouxe alguns adeptos, algumas pessoas que eram importantes dentre essa corrente religiosa.
E agora a gente queria apresentar o personagem principal da noite de hoje, que é o diácono François de Paris. Quem que era o diácono? O diácono François, ele também era jansenista e ele era muito bondoso. E o fato dele ser uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, fez com que ele reunisse em torno dele muitos corações amigos, pessoas que veneravam o diácono. Ele ajudava muita gente. Então, no dia que ele morre, lá em 1727, o funeral dele fica lotado de pessoas de diferentes classes sociais. As pessoas ficam muito comovidas com aquele momento ali, que foi no cemitério de Saint-Médard, em Paris. E as pessoas começam a pegar mechas do cabelo dele, a tirar lascas da unha, a pegar farpas do caixão de madeira para levar para casa e fazer relíquias sagradas. Então aqui a gente já vê algum grau de fanatismo nessas pessoas, né? A gente imagina que ele era de fato uma pessoa boa, né? Afinal de contas, olha quantos corações ele conseguiu cativar, né? Não é todo mundo que no seu velório reúne um número tão grande de pessoas. E ele, de fato, tem alguns relatos da vida dele que confirmam essa bondade, esse desapego. Então, ele deveria ter já alguma elevação espiritual, o François de Paris. E a partir desse momento, que tem esse funeral, as pessoas passam um tempo e elas continuam frequentando o cemitério lá, Saint-Médard, no túmulo do François de Paris. Então elas vão para lá, fazem orações. Então sempre começa a se reunir muita gente no entorno desse caixão lá do François de Paris. E aí, a partir disso, alguns fenômenos estranhos começam a acontecer. Fenômenos que foram observados nessa época: convulsões, estados de êxtase, insensibilidade à dor, e curas milagrosas também aconteceram. Pessoas tocavam o túmulo e entravam em estados alterados. Esses indivíduos ficaram conhecidos como os convulsionários de Saint-Médard, que era o nome lá do cemitério em Paris. No geral, o fenômeno convulsionário despertou grande interesse público. Em meados do século, já havia 1.600 publicações sobre o assunto. As primeiras convulsões, ocorridas em 1731, no cemitério de Saint-Médard, atraíram grandes multidões de observadores. É provável que muitos deles tinham ido apenas por diversão. Os espectadores até conseguiam alugar cadeiras para poderem sentar e observar o estranho acontecimento. E à medida que esses fenômenos se popularizavam, isso começou também a trazer alguns problemas ali para aquela localidade. Alguns fenômenos extremos que aconteciam nesse túmulo, lá no cemitério de Saint-Médard. As pessoas deixavam de sentir dor física, reproduziam cenas de paixão de Cristo. A loucura chegou a tal ponto das pessoas, nesse grau de fanatismo: deixa eu furar minha mão aqui. E as pessoas de fato diziam que não sentiam dor. Então elas reproduziam as marcas de Cristo e alegavam que estavam insensíveis àquela dor. E naturalmente isso chama muita atenção. Então muitas pessoas se aproximavam por curiosidade. Aqueles boatos começaram a se espalhar e muitas pessoas iam lá naquele túmulo presenciar esses acontecimentos. E esse fato foi amplamente documentado por testemunhas da época. Então, lá na Revista Espírita de 1859, na edição de novembro, a gente vai ver o seguinte relato: a insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou ao ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazerem sofrer todos os detalhes da paixão de Cristo. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular, ou pela poeira que encontravam em redor
e que tomavam com qualquer bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Essas curas, que foram muito numerosas, são atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que atribuí-los. Então aqui Kardec começa a mostrar a perplexidade que ele ficou diante desses estranhos fenômenos. E a partir disso ele começa também a querer investigar, a entender melhor esses casos. Então, tudo isso que aconteceu há quase 100 anos antes, há mais de 100 anos, né, da publicação de O Livro dos Espíritos, foi o que motivou essas 4 questões que a gente vai estudar hoje. E a primeira questão é a questão 481. Então Kardec vai perguntar o seguinte na questão 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? O que vocês acham? Quem acha que os espíritos exerciam algum papel nesses fenômenos? Levanta a mão, por favor. Pouca gente, né? Eu vi 2 mãos sendo levantadas. Então vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Então, logo de cara aqui, a gente já tem 2 situações. Tem o papel do magnetismo e tem também a influência do mundo espiritual. Então, tinha uma ação que era exercida pelos espíritos. Lembrando que o capítulo 9 fala justamente sobre a influência do mundo espiritual. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Então, muitas vezes, quando a gente ouve essas histórias, é difícil a gente conseguir isolar o que de fato é real e o que de fato foi aumentado, foi ampliado por esse telefone sem fio que vai passando de uma pessoa para outra. Na questão 481A, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? O que vocês acham? São espíritos mais elevados ou espíritos pouco elevados? Quem acha que são espíritos pouco elevados, levanta a mão. 4 mãos se levantaram, poucas mãos. Então, eu vou deduzir que a maioria das pessoas acreditam que eram espíritos superiores, né? Bom, vamos ver a resposta dos espíritos. De natureza pouco elevada. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Bom, então aqui a gente já tem um pouco mais de clareza sobre esses fatos. Na questão 482, e eu não vou ler toda a questão aqui, eu vou ler só um trechinho da questão, Kardec vai perguntar, ele continua a entrevista sobre o assunto, ele vai perguntar o seguinte: como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população, né? Então ali foi uma coisa que foi sendo ampliada, começou pequeno e de repente tinha uma comunidade muito grande, que eram os jansenistas, que estavam passando pelos mesmos fenômenos. E aí surge a curiosidade de Kardec: como é que explica isso, né? Kardec se debruça sobre esses acontecimentos e tenta entender o que de fato estava acontecendo, através do método que ele poderia fazer, através da evocação, fazendo o experimento de perguntas e colhendo respostas. Resposta: efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não sois bastante alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem tomar por simpatia daqueles que os provocam. Então aqui os espíritos chamam a atenção de Kardec por um fato bem interessante, né?
Aqui essa questão tem muita relação com o magnetismo. E o Kardec, antes de ter contato com a doutrina espírita, ele era um estudioso do magnetismo. Então, mesmo depois da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec continua dizendo que o magnetismo e a doutrina espírita são ciências irmãs. Muito provavelmente, quando Kardec se aproxima dos fenômenos das mesas girantes, ele, com certeza, ali ele achava que no magnetismo ele ia encontrar uma resposta que fosse suficiente para explicar esses acontecimentos. Então, essa era a primeira busca ali de Kardec. Ele ia no magnetismo para entender. E aqui os espíritos falam, olha, você sabe um pouquinho de magnetismo para entender isso. Esse tipo de fenômeno que a gente vê retratado na revista Espírita e que aconteceu lá no cemitério, para quem estuda o magnetismo, não é nada tão estranho assim, né? Então, para Kardec, isso não era assim, uma coisa tão estranha. A questão ali de Kardec é que ele queria entender isso do ponto de vista espiritual. Será que é só magnetismo? Será que tem influência? Então, aqui a gente já está vislumbrando um caminho para entender esses acontecimentos. Na questão 483, Kardec vai perguntar: qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? E a resposta é o seguinte: em alguns é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Então, novamente, ele busca a resposta lá no magnetismo animal. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. E aí Kardec ele até usa uma analogia, que é aqueles estados alterados de soldados que estão na guerra. Quando você está lá sob alta adrenalina, quando você pode perder a vida, você está fugindo de campo minado, de ser bombardeado, de morrer a qualquer momento, de repente você arranha o braço. Você vai parar para ficar sentindo aquela dor do arranhão? Você nem sente. Você já está todo machucado, está cansado, está se arrastando no chão. Se você arranhar o braço ali, você continua o seu movimento natural, porque você está lutando pela sobrevivência. Então aqui os espíritos tentam explicar que também existe esse efeito. Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre o papel do magnetismo animal de Mesmer, que na época lá de Kardec era extremamente difundido na Europa. Então muitos intelectuais da época estudavam magnetismo. Kardec frequentava os círculos de magnetismo, as sessões de magnetismo. Então muita coisa do espiritismo nascente também tem uma ligação muito forte com o magnetismo. A ideia central era que existiria um fluido que poderia ser manipulado para influenciar o corpo e a mente, produzindo estados como transe, sonambulismo e efeitos terapêuticos. No espiritismo a gente também estuda alguns fluidos, né? O fluido espiritual, o fluido cósmico universal. Então, mesmo antes do envolvimento com a doutrina espírita, a começar a observar esses fenômenos psíquicos, Kardec já frequentava e estudava o sonambulismo magnético. Então, tudo isso que acontecia ali do cemitério de Saint-Médard eram eventos que os estudiosos do magnetismo, e aqui no Brasil tem o Giacomello, que estuda, que é espírita também, que estuda o magnetismo, eram efeitos comuns, não era tão estranho assim como é para a gente hoje. Então, uma explicação do magnetismo para isso é a neutralização da sensibilidade pelo estado psíquico. Então, o magnetismo ele postulava que esse fluido vital ele era temporariamente redistribuído. Então, ele saía de certas áreas sensoriais e era desviado para outras áreas.
E isso explicava, de certa maneira, essa insensibilidade física à dor. Então você conseguia gerar experimentos para reproduzir esse tipo de sensação, ou de ausência de sensação física. Analogia com um transe magnético. Para os magnetizadores, esses estados espontâneos seriam análogos ao transe magnético induzido. O indivíduo permanece consciente ou parcialmente consciente, a dor é bloqueada ou apenas reduzida e o corpo entra em um estado funcional alterado. Ou seja, o que o magnetizador produziria artificialmente, pelo toque ou pelos passos, pela imposição das mãos, a emoção extrema acabaria por produzir de forma natural, que é o exemplo lá que Kardec dá do soldado num campo de batalha. Bom, e aqui é curioso, né, que Kardec, ele começa a estudar esses fenômenos lá em 1857, talvez um pouco antes, quando ele estava estudando magnetismo, mas a gente sabe que no Livro dos Espíritos a gente já tem um registro desses estudos de Kardec, mas ele continua também acabei dando spoiler aqui, ele continua também fazendo isso na Revista Espírita. E aí imagina, ele está fazendo várias questões, vários questionamentos para os espíritos, mas ele ainda precisa saber um pouco mais. Ele quer saber um pouco mais, ele ainda não está satisfeito com todas essas respostas que ele recebeu. Então, o que ele vai fazer para resolver esse problema? O que vocês acham que Kardec vai fazer para resolver esse problema? Eu já dei um spoiler, né? Eu já dei uma dica, né? Mas ele vai simplesmente evocar o personagem principal dessa história, que é o diácono François de Paris. Olha só que privilégio, né? Você está curioso ali para entender um fenômeno, o que você faz? Você evoca a pessoa ali que é o nome-chave daquela situação. Lógico que ele não está movido, ele é uma circunstância, uma situação toda especial, toda preparada, né? Vai lembrar que as sessões na Sociedade Espírita de Paris, né, eram, de certa forma, espiritualmente, presididas pelo São Luís. São Luís, ele fala na Revista Espírita que ele é a reencarnação do célebre general Júlio César. Então, se passaram ali 12 séculos de Júlio César para São Luís e mais alguns séculos até a época ali da publicação do Livro dos Espíritos, século XIX. Então, lá do general até o século XIX, muita coisa aconteceu. Mas eu acredito que essa experiência como general foi extremamente importante para essa missão, porque missão dada para um general é missão cumprida. Então, com certeza, esses traços da personalidade, a gente até estudando ontem Joana, lá no Paulo, a gente percebe como existe uma forte relação entre as vidas de Joana, né? Joana, ela no início ali vivia um conflito muito grande, porque o esposo dela era funcionário de Herodes. Herodes tinha mandado matar João Batista a pedido de Salomé, e no entanto ela queria ajudar Jesus. No Evangelho de Lucas diz que Susana, outras mulheres como Joana de Cusa, ajudaram financeiramente o ministério de Jesus. Então, indiretamente, o próprio Herodes financiou. Olha só que coisa incrível. Ele era o patrão do marido, do esposo de Joana, que era Cusa. Joana, de alguma forma, que é um mistério até hoje, financiou o ministério de Jesus. Ela ajudava de todas as formas que ela pudesse, tinha uma condição financeira e social melhor do que os outros discípulos de Jesus. Então, de certa forma, a espiritualidade se utilizou do próprio Herodes, que tinha tensões políticas extremas, que era um governante extremamente ainda, né, preso ainda à matéria, a valores que não eram os valores eternos do espírito, e a espiritualidade se utiliza dos recursos materiais que o esposo de Joana recebia para financiar o ministério de Jesus, né? Então, quando a gente vai estudar as vidas, a gente percebe um traço muito forte.
pensar em Joana Angélica em Salvador, que foi assassinada por um ideal, e pensar que Joana de Cusa também foi martirizada por um ideal, olha como essas coisas vão marcando o espírito. Então eu acredito que o próprio São Luís, ter sido general ali, foi uma experiência que agregou muito nesse papel ali de guardião da Sociedade Espírita de Paris, né? Imagina, ele tinha que, do ponto de vista espiritual, preparar um ambiente de alta, onde teve comunicações extremamente elevadas, né? Mas vou parar de enrolar, vamos lá para o que aconteceu nessa evocação. Imagina, a gente vai evocar agora o personagem principal dessa história, que é o François de Paris, o diácono. Lembra que o diácono, ele começou tudo isso a partir do velório dele? Foi daí que desencadeou todos esses fenômenos. Então vamos perguntar para ele, o que ele está achando disso tudo? Qual que é o papel do diácono nesses fenômenos? E é interessante que aqui a gente está no dia 18 de novembro de 1859. E lá na Sociedade Espírita de Paris, isso é uma sexta-feira. E nessa mesma data, eles receberam 4 comunicações. A primeira comunicação de São Vicente de Paulo, por um médium. Logo depois, um outro médico recebe uma comunicação de Platão. Depois, um terceiro médium recebe uma comunicação de Lamennais. Agora vamos parar alguns segundos para tentar imaginar o que eram essas sessões na Sociedade Espírita de Paris. Já pararam para pensar? Será que era importante ter um general ali do lado? Será que era importante o Kardec, às vezes, ser um pouco chato? Porque Kardec, muitas vezes, ele não permitia que muita gente adentrasse a Sociedade Espírita de Paris, fizesse parte dessas reuniões. E ele era cobrado por isso. Não vamos abrir para mais gente. Tem uma pessoa aqui que pode contribuir. E Kardec sempre batia o pé. Isso era uma questão cansativa para Kardec. Kardec não queria abrir para tanta gente nesse momento. E hoje, olhando em retrospectiva, a gente entende o porquê. Olha a elevação que estava naquele ambiente. Então você tinha que ter muito cuidado, tinha que ter muito controle realmente. Então, às vezes, na casa espírita, a gente vai precisar ser um pouco chato também, nas posições de liderança. Vai ter que ter um pouco de disciplina também, né? Mas vamos lá para a Revista Espírita. Vamos abrir a Revista Espírita de Paris. Esqueci de dizer, na sessão seguinte, no dia 25 de novembro, eles receberam comunicação do Espírito da Verdade e depois de Paulo, o Apóstolo. Então, só para dar uma ideia dessas reuniões, né? É até difícil imaginar, né? Então, na Revista Espírita, de 18 de novembro de 1859, Kardec vai perguntar, vai evocar o diácono de Paris. E aí o diácono vai responder: estou às vossas ordens. Kardec pergunta: qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Ou seja, ele está na erraticidade e ele está feliz, não está em sofrimento. Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Então, ele tinha desencarnado em 1727, a gente já estava em 1859. Aí Kardec pergunta: você já reencarnou depois disso? E o diácono vai responder: não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Então, olha a quantidade de tempo que já havia se passado e o diácono ainda não tinha reencarnado, mais de 100 anos. E Kardec pergunta: qual foi, então, a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? E a resposta do diácono ela é bem curta, bem direta. Afinal de contas, ele não tem muito tempo a perder. E ele responde: intriga e magnetismo. Opa, aqui já é uma resposta um pouco diferente. Intriga e magnetismo. Magnetismo tudo bem, mas intriga é um componente novo. E aí o Kardec continua.
Por que motivo toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Resposta: elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia para com aqueles que eles provocavam. Então aqui a resposta foi na mesma direção, confirmando a resposta que aparece lá no Livro dos Espíritos, 2 anos antes. E aí o Kardec pergunta para ele: você participou diretamente como espírito desses fenômenos? O que vocês acham? Ele participou ou não participou? Quem acha que ele participou, levanta a mão. Poucas mãos levantaram de novo, apenas uma mão. E a resposta dele é: nem de leve. Então o diácono, que era o personagem principal dessa história toda, ele não passou nem perto dessa história. Olha só que coisa curiosa. Os adeptos iam para lá no túmulo dele, chorar, orar, e ele estava completamente alheio a esses fenômenos. E aí Kardec pergunta: outros espíritos participaram? Resposta: muitos. Então novamente vai ali em encontro àquela resposta anterior do Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta, em geral, de que natureza eram? O que Kardec está querendo aqui? Ele está, através do método, querendo confirmar aquelas comunicações anteriores. E a resposta é pouco elevada. Novamente bateu a resposta. Porque essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade, aí a autoridade aparecendo de novo, se opôs fechando o cemitério. Agora a gente já sabe que a autoridade é a prefeitura de Paris que mandou fechar o cemitério. A autoridade tinha então mais poder que os espíritos? Resposta: Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo. Bom, última pergunta de Kardec. Desde que não participasse dessas curas, por que preferiram então o vosso túmulo e não outro? Resposta: pensais que eu tinha sido consultado para isso? Escolheram o meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas em primeiro lugar e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Então você vê que é um espírito evoluído porque ele ainda é humilde. Ele fala: o pouco de bem que eu procurei fazer foram explorados. Bom, será que Kardec já está satisfeito? O que vocês acham? Será que Kardec já está satisfeito? Qual que é o método de Kardec? Agora, passou uma semana, a gente está novamente na Sociedade Espírita de Paris e Kardec vai evocar um outro espírito para perguntar o que para esse espírito? Olha, semana passada a gente evocou aqui o diácono e ele falou um monte de coisa para a gente. Você pode atestar para mim se o que ele falou é verdade ou mentira? Então, o Kardec ele vai evocar ninguém mais, ninguém menos que São Vicente de Paulo para responder essas questões. Vamos ver o que São Vicente de Paulo vai falar. Revista Espírita, de 25 de novembro de 1859. Então Kardec vai perguntar, ele vai falar o seguinte: na última sessão evocamos o diácono de Paris, que teve a bondade de vir. Desejaríamos ter a vossa opinião pessoal sobre ele como espírito. É um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que em outros aspectos. Então Kardec ali já pergunta para ele e o próprio São Vicente já responde. Ele é um espírito que tem boas intenções, mas que é mais elevado moralmente do que em outros aspectos. Então, ele não era, por exemplo, uma pessoa intelectualmente evoluída, por exemplo, mas era muito caridoso. E isso se confirma quando a gente vai ler um pouco da biografia do diácono. Pergunta 2. Kardec vai perguntar: ele estava realmente alheio, como diz, ao que se fazia junto ao seu túmulo? Resposta: completamente alheio. Então São Vicente confirma a resposta do diácono. Pergunta 3. Poderias dizer-nos como considerais aquilo que se passava
com os convulsionários era um bem ou era um mal? Resposta: era antes um mal do que um bem. É fácil sabermos disto pela impressão geral produzida por esses fatos sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. Um efeito disso é que muitas vezes as pessoas utilizaram desses eventos para difamar a doutrina espírita. Então Kardec perdeu esse tempo todo porque Kardec vivia tentando refutar, e isso para ele era extremamente cansativo. Ele ficava sempre refutando. Aí passava 7 anos, aquilo que ele refutou lá no começo, vinha outra pessoa publicar no jornal a mesma coisa. Então para Kardec isso era extremamente cansativo, sempre ter que voltar nesses mesmos temas. Questão 4. A esta pergunta dirigida a Paris, ao diácono, né? Se a autoridade tinha mais poder que os espíritos, por que pôs fim aos prodígios? Sua resposta não nos pareceu satisfatória. Ou seja, Kardec não ficou satisfeito com essa resposta do diácono. Que pensais sobre isso? E aí São Vicente de Paulo vai responder. Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Os fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados, e a autoridade pôs termo a isso, interditando aos seus promotores a continuação dessa espécie de satanás. E Kardec continua: entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disto sobre os seus espíritos depois da morte? Ou seja, Kardec quer saber se você ficasse martirizando e reproduzindo as marcas do Cristo, se isso trazia alguma utilidade para a evolução espiritual daqueles espíritos. E a resposta de São Vicente é praticamente nula. Não havia nenhum mérito em atos sem resultado útil. Bom, eu não vou ler todas as questões, vou deixar para vocês, quem tiver interesse, abrir a Revista Espírita de 1859, mas aqui a gente já consegue deixar claro qual que é o desfecho dessa história. Então São Vicente é evocado e ele vai confirmando alguns fatos do diácono François de Paris. E aqui, depois dessa última evocação, aí finalmente Kardec se dá por satisfeito com esse caso. E aqui ele fala: pronto, agora sim eu posso me tranquilizar a respeito dessa história. Entendi o que eu queria entender. Então a gente espera que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho desse método de Kardec. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que Deus nos abençoe.